Você acredita que o que você pensa, que o que você emana, aonde você colocar energia, você consegue realizar? Pois bem, há uns meses atrás, eu passei por uma experiência que eu estava com uns pensamentos assim muito negativos. E eu percebi que tudo que eu pensava de ruim acontecia. Eu estava numa vibe assim de total escassez. Porque quando eu ia colocar a comida no fogo, eu já colocava pensando, não vai dar para chegar até tal dia, vai acabar. E eu coloquei na minha cabeça que eu estava doente, que eu estava com uma doença muito grave. Daí eu fiz uma bateria de exames. Peraí, mamãe tá falando um negócio sério. Daí eu fiz uma bateria de exames, né? E eu fui pra médica tão ansiosa, com tanto medo da resposta, do resultado. Mas graças a Deus não deu nada. Né? E assim, eu afirmava pra médica, tipo, eu queria saber mais do que a médica. Eu falava, não, doutora, não é possível. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Meu corpo está diferente, eu tenho que estar com alguma coisa, não é possível. Então ela disse, até tinha me encaminhado para o psicólogo, né? Mas aí em casa, quando ela disse que não tinha nenhum problema, minhas taxas estavam todas normais, aí eu comecei a refletir sobre isso. E eu pensei, por que não pensar de forma positiva? Porque pense bem, analisa comigo, se você pensa de forma negativa e acontece, da mesma forma, se você pensar positivo, vai acontecer. Então, há uns meses atrás, eu passei por uma experiência gostosa, sabe? Agradável. Se alguém está passando por isso, comenta aí. Para eu saber que eu não estou sozinha nesse barco. Eu comecei a assistir uns vídeos e escutar músicas que elevasse a minha energia, os meus pensamentos, para poder o dia todo ficar pensando em coisa positiva, coisa boa. E assim, é real. É real. Portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Eu era uma pessoa muito insegura. Quando eu ia fazer um teste para uma empresa, alguma coisa, eu ficava muito insegura. Coloca na pia, por favor. Para colocar na pia, aí você vem. E depois que eu comecei a praticar esse pensamento positivo, primeiro eu fui chamada para uma entrevista, né, que eu estava sem trabalhar. E eu já fui naquele pensamento. Eu não fui nem no pensamento de passar uma entrevista, eu já fui o caminho todo falando assim, esse emprego já é meu, esse emprego já é meu. Eu já consegui. E tinham 7 pessoas comigo e tinham pessoas muito mais... Olha pra lá, pessoal. Não, deixa a mamãe falar que é sério. Tinha pessoas muito mais capacitadas do que eu. Mas a energia que eu coloquei foi tão boa, foi tão positiva, que eu fui chamada para esse trabalho, né? Eu fiquei no trabalho. Não bate não, filha, a mamãe tá falando. E depois eu comecei, a manifestar coisas boas, dinheiro. Caiu um dinheiro pra mim que estava bloqueado há meses, de um benefício. Para, filha, tá feio, para. De um benefício meu que estava bloqueado, caiu um dinheiro. Não deu pra pagar todas as minhas dívidas, mas já foi alguma coisa através do meu pensamento, eu tenho certeza. Para, senão a mamãe tira você daqui. O que mais? Muita coisa boa, sabe, gente? Só que aí de repente eu comecei. Outra coisa também, né? Quando eu fui no meu primeiro dia de emprego, geralmente eu ia. Eu ia bem ansiosa, insegura. E nesse dia eu fui o caminho todo, assim, eu já estava me preparando antes, mas nesse dia eu fui o caminho todo falando
falando assim, eu posso, eu consigo, eu sou boa em tudo que eu faço, em tudo que eu me comprometo a fazer, eu sou a melhor porque eu faço com amor, com fé, com esperança, com gratidão. E deu certo, e terminou que foi um dos únicos empregos assim, que eu tive que eu percebi que eu fui muito respeitada lá, o pessoal me respeitava muito. Para, filha, é sério. Olha o pessoal lá, ó, dizendo, oh, coisa feia essa menina fazendo isso, com a boca suja. Não pode fazer isso. E assim, eu desenvolvi uma mentalidade bastante positiva. Só que depois os meus pensamentos começaram a me sair. Gente, como é que eu vou gravar desse jeito? Um assunto sério. Enfim, eu não vou olhar pra ela não, tá? Os meus pensamentos, eles... Não, gente, não dá. Os meus pensamentos, eles começaram a me sabotar. E eu comecei, assim, de uma certa forma, a pensar negativo novamente, entendeu? E aí, é como se tudo tivesse voltado para o zero, do zero. As portas se fecharam de novo, estou me sentindo segura de novo. Aí é tão esquisita essa sensação, a sensação que eu senti que eu tava, tipo assim, eu me acho uma pessoa, eu me achava, né? Eu tô me achando um pouco mais formosa agora. Eu me achava uma pessoa muito feia. Aí quando eu acordava de manhã, que eu olhava no espelho, aí eu falava assim pra mim mesma, dizendo, nossa, que mulher feia, credo. E eu percebi que a cada dia eu ia me achando mais feia. Então depois que eu comecei a mudar o meu pensamento, mesmo eu não ainda me achando bonita, mas eu olhava no espelho e dizia, você é linda, você é perfeita, foi Deus que te fez, essas coisas, sabe? E realmente eu fui começando a me cuidar mais. Tem muita coisa ainda que eu tenho que melhorar. Mas o seu pensamento, ele vai... como é que eu posso explicar? Ele vai falar muito do seu estado, de como você está no momento. Pare. Quando eu estava pensando positivo, as coisas estavam indo positivo, né? Quando eu comecei a pensar negativo, as coisas estão indo negativo. Então, o conselho que eu dou para vocês é tentem sustentar. Se vocês estão no pensamento positivo, numa vibe bem elevada, numa energia boa, tentem sustentar. Porque qualquer pensamentozinho contrário que você tem, negativo, parece que vai tudo por água abaixo. Parece que vai tudo por água abaixo, sabe? Aí você consegue se sentir mal de novo, você fica se sentindo mal de novo. E aí você vai ter que reprogramar sua mente tudo de novo. E eu acho mais difícil reprogramar. Depois que você teve a experiência pela primeira vez, você reprogramar pela segunda vez, que é o meu caso. Então eu fiz esse vídeo para compartilhar isso com vocês. Eu estou vivenciando isso no momento. E não é fácil você provar do bom, que foi o pensamento positivo, a energia boa que eu estava emanando, e de repente você deixa se sabotar pela sua mente e vai para a estaca zero novamente. Então é isso. Se tem alguém aí que está passando por isso também, que eu estou passando por esse momento, comenta aí como é que vocês estão se sentindo, o que é que vocês fazem para conseguir se manter nesse patamar de boa vibração, né? Porque também a situação às vezes também não ajuda muito. Mas só que eu também não estava numa situação tão boa. Eu estava conseguindo vibrar alto e as coisas começaram a fluir. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.